Saudações, estimado internauta. Estamos a começar assim com mais uma edição do programa e do espaço Manicast. Neste espaço onde falamos de forma descontraída, mas também com conversas sinceras sobre diversos assuntos da sociedade. E hoje não vai ser diferente, mas antes de nós avançarmos com aquilo que vai ser o nosso tema e também a nossa convidada, por sinal, é a primeira mulher a ser convidada aqui para o nosso Manicast. Pedimos para que o nosso internauta inscreva-se, subscreva o nosso canal. Temos notado semanalmente um crescimento a nível de visualizações, mas não se demonstra isso em termos daquilo que é a subscrição de quem visita os nossos podcasts. Pedimos que não apenas visualize os nossos conteúdos, mas também subscreva este canal, apoie a nossa iniciativa. Precisamos crescer juntos. E sim, vamos para este momento de conversa. O Manicast é mesmo um espaço de conversa e hoje vamos falar com a primeira mulher que é convidada para este nosso espaço, Luísa Bongice. Creio que na nossa nota de rodapé já aparece aí. É ativista social de direitos humanos, género e inclusão social. Mas antes nós procuramos saber o que faz exatamente uma ativista nesta perspectiva que aqui foi apresentado. Foi apresentada, essa perspectiva que foi aqui apresentada. Vamos saber, primeiro, quem é Luísa Bongice, onde nasceu, um pouco daquilo que é o seu percurso académico. Muito boa tarde a todos os telespectadores. Meu nome é Luísa Bongice, sou natural da província de Manica, cidade do Chimoio. Fiz o meu ensino primário na escola primária completa da FEPOM. O ensino secundário foi na escola secundária da Sualbo e depois foi na escola Samora Machel. E posteriormente, o meu nível superior, a minha licenciatura é feita em Ciências Políticas e Relações Internacionais pelo Instituto Superior de Ciências e Tecnologia Participante, cita na cidade da Beira. E sou também mestrada em Relações Internacionais e Desenvolvimento, com especialização em Comércio e Finanças Internacionais pela Universidade de Joaquim Chissano. Muito bem, é um percurso rico, um percurso académico rico, que vale a pena aqui conversarmos e saber um pouco disso, conhecermos um pouco dessas questões académicas que com certeza enriquecem o seu pensamento sobre a sociedade, traz algum aspecto mais organizado daquilo que é o pensamento sobre a sociedade. Nós vamos hoje falar precisamente sobre a sociedade. Então, falou de que teve uma parte da infância aqui em Chimoio, cá em Chimoio. Na cidade de Chimoio. Cidade de Chimoio. E depois a sua formação foi feita em que cidade? O meu nível superior de licenciatura foi na cidade da Beira. Saí pela primeira vez da província de Manica, depois de muitos anos, onde os meus pais em algum momento recearam como é que iam deixar uma menina de 17 anos sair para fazer faculdade numa cidade nova, maior que esta. Então foi um desafio que eu posso dizer que a partir dali o empoderamento começou. E tem que partir da própria mulher. Exatamente. Tem que partir pela vontade da mulher de querer se autoafirmar na sociedade e também saber se posicionar, dizer o que ela quer e correr atrás. E a primeira permissão foi com os meus pais, né, na emancipação, de dizer que não, você é uma mulher com pouca idade, mas acreditamos no teu potencial. Vá à cidade da Beira, termine tua licenciatura. Hoje a gente vai para lá para saber se realmente estudou ou não. Porque existe aquele receio ainda quando a mulher sai para estudar fora, principalmente nessa fase da adolescência, onde estamos preocupadas em construir uma identidade. É muito mais fácil perder-se no alcoolismo, na prostituição. Então, precisa realmente que os pais estejam presentes
nesse processo de transição da fase da adolescência para a fase adulta. É mesmo um grande desafio. Mas a questão que marcou, ou seja, que eu aqui consegui reter, é mesmo este apoio também que os pais devem dar, precisamente para perceber que a mulher também precisa ter outros vozes e não apenas ser aquela pessoa que deve apenas deve seguir um padrão social que está estabelecido, que tem que estar lá próximo à família e tem que ser controlada próxima à família e só deve estudar até determinado nível. Há toda uma série de situações que colocam a mulher numa situação destas. E vamos conversar mesmo com isso e a nossa conversa vai ser essencialmente sobre isso. E depois da sua formação, quais são as apostas, quais as saídas que teve em termos profissionais, qual foi a sua inserção no campo profissional? Primeiramente, vou começar a explicar na escolha do curso, não é? Porque esse é um fator que preocupa realmente os pais encarregados de educação atualmente por causa do índice elevado de desemprego. A preocupação dos pais é que o filho consiga escolher um curso que seja competitivo no mercado e que depois da sua licenciatura eles consigam se engrenar no mercado de trabalho. Quando eu fui fazer Ciências Políticas e Relações Internacionais, eu tinha aquela ilusão de que seria diplomata e que só estaria a viajar pelo mundo. Não sabia realmente qual era a essência de estudar Ciências Políticas e Relações Internacionais. Porque só houve essa concepção de que iria fazer Relações Internacionais por ser um nome bonito, e não sabiam mais ou menos o que fazia um profissional de relações internacionais. Mas já estando no mercado ou estando no local, né, da faculdade, acabamos descobrindo que existiam várias saídas na área profissional. E depois da conclusão da minha licenciatura, tive o prazer enorme de começar a lecionar no Instituto Politécnico. Tinha por aí 21 anos de idade quando comecei a lecionar. Com 22 anos, comecei a ser docente de uma universidade aqui na província de Manica. Então, não foi tão difícil assim encontrar um trabalho na época, por causa dessa vontade de querer trabalhar e acreditar no potencial em que eu tinha. E, acima de tudo, não era simplesmente eu acreditar no meu potencial, era as pessoas acreditarem que eu era capaz de poder fazer um trabalho. Porque quando nós saímos da licenciatura, não temos nenhuma experiência de trabalho. Com 21 anos, qual era a experiência qual a experiência que um cidadão de 21 anos tem? Nenhuma. Então, é importante que haja instituições que apostem na empregabilidade de jovens que não têm nenhuma experiência. Porque é através da sua ingressão no mercado de trabalho que o jovem começa a ter experiência. Porque o que vemos hoje é que pedem-nos 5, 10 anos de experiência para um jovem que terminou a licenciatura hoje. Então, não tem como ter essa experiência. Então, me foi gratificante trabalhar nessas áreas e vi que realmente existiram pessoas que acreditaram em mim. Então, isso foi importante, mas mais do que isso, foi também a vontade de se firmar. Teve as oportunidades, mas acredito que foi também fundamental mostrar que porque estava naquele local e qual seria o seu contributo para isso. Realmente. Porque eu acredito que acreditar no nosso potencial também começa por não só esperar que as pessoas tenham esta visão, é preciso Correr chegar, atrás. sim, correr atrás e mostrar-se para a sociedade nesta perspectiva, porque é daí que as pessoas depois vão começar a perceber as capacidades e então dar as possibilidades de crescimento. Agora, falou aqui desde o início, já acredito que sempre que tem a oportunidade
tem esta parte do ativismo consigo. Já começou a falar, já tendo em conta alguns aspectos sobre a questão mulher. Como foi firmar-se e conseguir ter esta capacidade de estar no meio social, dominado muitas vezes pelos Os homens, homens. e conseguir mostrar que eu estou aqui, eu tenho capacidades. Isso reflete mais na personalidade da própria mulher, no que ela realmente busca, no que ela realmente acredita, no que ela realmente acredita. Isso porque, por mais que hajam barreiras para o crescimento da mulher, a mulher ela tem aquela vontade nata de querer mandar, governar, liderar. É um é uma gênese que ela já carrega, mas que a maior parte das vezes ela é barada. Mas quando nós sabemos que temos o poder de construir, não há nada que nos impede de firmarmos, independentemente se hajam vozes masculinas sonantes, a mulher ela consegue se impor, mostrando qual é o lugar que ela deve exercer, qual é o papel que ela exerce na sociedade, porque nós falamos que na construção tanto do mundo até nos dias atuais, nós vimos notoriamente que a mulher desempenha um papel importante e preponderante, tanto para a estruturalização, tanto para a existência do homem. Então, ela já tem esse poder de dar vida. É o primeiro poder que a mulher tem. Então, se nós temos o poder de dar vida, temos poder de cocriar. Então, se temos o poder de cocriar, nós devemos fazer uma introspecção e saber qual é a nossa potencialidade, como é que nós queremos que as pessoas nos conheçam e como é que nós podemos agregar valores, tanto nos homens, assim como nas próprias mulheres. Então, é importante que essa mulher tenha um autoconhecimento de quem ela realmente é e buscar o dom que Deus já deu. Porque todos nós, todas as mulheres, têm um dom, seja de cantar, seja de dançar, de falar, mas tem um dom. Então, é importante que esta mulher procure, identifique quem ela é. A partir do momento em que ela já obtém essa resposta de que eu sou Luísa Bongice, eu quero lutar pela causa das mulheres, do empoderamento da mulher, dos direitos humanos das mulheres, então ela já saberá como vai caminhar. Porque ela sabe que eu sou mulher, preciso alavancar a outra mulher. Esse é o ponto. Mas persistem desafios. Creio que falou mesmo com propriedade, com esta veia ativista, mas percebemos que as barreiras ainda estão lá. E, aparentemente, nós vemos uma sociedade muito aberta para o crescimento da mulher, mas há um medo ou uma dificuldade, ainda um preconceito que está lá de forma não manifesta, mas de forma latente, mas está lá presente. E quando aquela situação, aquela manifestação social desperta, ele manifesta-se, mostra-se. Em alguns momentos percebemos que que os preconceitos e todas as formas de exclusão em relação ao género, ele vai, de certa forma, manifestar-se, porque está lá escondida, mas vai aparecer em algum momento para se manifestar. Do meu ponto de vista, mas pode ser que tenha esta visão também. Sabe por que isso acontece? Pela falta de conhecimento da própria mulher. Falta de conhecimento da lei, falta de conhecimento de como é que ela pode se posicionar. Barreiras realmente existem por causa dos hábitos e costumes tradicionais que nós carregamos, porque o que acontece é que nós, como mulheres modernas, repetimos o que as nossas avós faziam.
não olhamos para o novo mundo como um mundo de oportunidades onde nós podemos criar. O que nós fazemos é repetir aquilo que eram os hábitos das nossas avós, das nossas mães. Esquecemos de saber nos posicionarmos atualmente por causa dessa particularidade de autoafirmar-se. Tudo bem, temos essas barreiras da cultura, temos as barreiras dos hábitos e costumes, porque nós, como mulheres africanas, em particular moçambicanas, para cada região, tanto centro, norte, há esse divisionismo e também temos hábitos e costumes que, de uma certa forma, impede para que haja um desenvolvimento, primeiro cognitivo, que seja capaz de buscar o nosso subconsciente as informações de quem realmente nós somos. E quem faz com que haja essa deturpação de como é que a mulher pode se impor, porque que há esse surgimento dessas barreiras, não é o homem que faz. Nós, as mulheres, é que fazemos. A maior parte das vezes. Digo isso por... Mas agora, quero que mantenha o seu fio de pensamento. Surge uma outra questão, Sim? até polêmica, que dizem que as mulheres só têm as oportunidades porque os homens cedem esta oportunidade. Essa é a questão. Nós, as mulheres, devemos perceber que nós temos vida própria. Temos uma mente única. E a nossa mente permite sermos aquilo que nós desejamos. Porque se formos na criação do homem, Deus criou primeiro o homem e através da sua costela fez a Eva. E a Eva, ela tinha os seus percursos, assim como Adão tinha as suas tarefas e funções. Não podemos cocriar ideias ilusórias de que o homem que deve dar espaço à mulher. Não, mais uma vez eu trago à luz aqui a nossa Constituição da República, que diz que o homem é igual, tanto nos direitos, deveres, somos iguais. O que acontece é que nós é que criamos barreiras desnecessárias para poder justificar aquilo que não existe. A mulher, ela, por saber que ela tem esse poder, que é de igualdade de direito, igualdade de gênero, é importante que ela desempenhe esse papel de saber se posicionar, independentemente das barreiras que nós temos. Só trazer exemplo para o tipo de liderança que nós já tivemos com uma mulher. Eu primeiro posso dizer que Moçambique está de parabéns nesse processo de empoderamento da mulher, porque nós hoje conseguimos ver que existem várias mulheres que estão a ocupar lugares de pódio no sistema de governação a nível nacional. E acima de tudo, essas mulheres têm vozes. Elas representam a mulher. Eu vou dar o exemplo aqui da nossa ilustre doutora Luísa Diogo. Ela é uma profissional de excelência, ela inspira mais mulheres a tornarem-se empoderadas, inspiram mais mulheres a serem elas mesmas e a saberem qual é o lugar que elas ocupam na sociedade e lutar através daquilo que elas conhecem, lutar para poder alcançar esses direitos e quebrar as barreiras que existem de que realmente a mulher ela deve estar abaixo ou o homem que deve permitir com que a mulher avance. Tem a Graça Machel também. A Graça Machel também, e uma grande mulher. Existem várias mulheres atualmente empoderadas. Não é só a Graça Machel, temos a Luísa Diogo, temos as nossas primeiras damas que já passaram também, a esposa do presidente Filipe Nyusi, do Armando Guebuza, a doutora Maria da Luz. Também são mulheres que mostraram a cara e fizeram acontecer. Então, os maridos, mesmo sendo representantes de alto governo, estiveram lá a apoiar essas iniciativas que elas tinham. Então, é importante que nós, como mulheres, saibamos nos posicionar e nos colocar em meio a dificuldades, em meio a barreiras. Agora, nós temos uma sociedade que, de certo modo, a mensagem de que devemos empoderar a mulher está replicado em muitos fóruns e isso de algum modo demonstra comprometimento para esta causa. Mas falando daquilo que é a questão estrutural,
a questão da forma como a sociedade constrói-se, mesmo a nível de várias vertentes, como aqui já fiz referência, ainda há muito mais a ver com a questão dos empregadores, que alguns deles, às vezes, muito mais os privados, em alguns casos pode haver esse pensamento a nível das instituições, mas existem metas que devem ser cumpridas e a mulher tem o seu espaço. Mas em muitos outros locais há aquele pensamento que não se pode empregar a mulher porque depois tem aquela situação em que a mulher, quando tem a criança em casa, deve cuidar da criança, o marido, quando é homem, vai lá, vai trabalhar, ou liga para saber como é que está, mas ele continua a trabalhar. Normalmente, a mulher tem que cuidar da criança, ou então está de gestação, deve ficar algum tempo com restrições para questões laborais. Há todo este pensamento que fazem com que se pense que empregar a mulher é um prejuízo. Vamos começar por desconstruir. Temos que começar por desconstruir isso. Então, vamos tentar desconstruir este pensamento. Vamos desconstruir este pensamento porque o mesmo homem que não consegue empregar a mulher esquece que foi gerado por ela. Esse é o ponto. Para gerar este funcionário homem, esta mulher abdicou de várias tarefas, várias funções na sociedade e que atualmente a mulher grávida ela consegue. Pois, embora que a gestação é um processo com algum tipo de complicação, mas isso não impede dela poder exercer algum tipo de atividade. O que nós encontramos atualmente nos locais de trabalho é esse machismo estrutural, que praticamente retira a mulher daquilo que é o seu funcionamento normal. Atualmente eu parabenizo porque já existem políticas que salvaguardam os direitos da mulher, tanto em épocas de gestação, assim como pós-parto, porque até o homem já acaba sendo beneficiado da própria gestação da mulher, porque o Estado moçambicano atualmente já deu os 7 dias para os homens. Depois do parto, ele tem aquele período de compensação em que ele deve usufruir aquele momento, porque é um momento único, um momento ímpar, um momento sagrado. Então, vamos desconstruir essa linhagem de pensamento de que a mulher não pode ser emprego porque ela está gestante ou vai entrar no processo de gestação e depois vai ficar os 3 meses de resguardo. Isso não impede que a mulher trabalhe. Podemos criar mecanismos dela trabalhar de uma outra forma. Mas atualmente temos as políticas que acabam salvaguardando esses direitos da mulher e que estamos de parabéns por isso. Falando em políticas que salvaguardam os direitos da mulher, há aqui também um outro pensamento que tem muito a ver com... há aqui um pensamento que há exageros quanto às políticas que defendem esses direitos, tanto que tenta-se fazer aqui uma questão de buscar razões do aumento da violência baseada no género, muito voltado a estas questões relacionadas aos direitos. Dizem que as mulheres têm muitos direitos, as mulheres por qualquer coisa vão queixar e o homem tem alguma pena ou tem alguma situação, vai ser detido, então por isso elas abusam, faltam respeito. Eu estou aqui a tentar descrever, porque até nem pode ser nas palavras como a sociedade pensa. Estou mesmo a tentar ser um pouco mais brando nessas palavras, mas as palavras têm sido mesmo muito contundentes para dizer que as mulheres já não têm respeito por causa desses direitos que estão a ter. Não acredito e não concordo. A falta de respeito deve-se à personalidade da própria mulher. Não tem nenhum tipo de ligação com os direitos que ela tem, porque os direitos beneficiam a ela sim, mas não faz com que ela crie libertinagem em cima dos próprios direitos. Mas o caráter da própria mulher é que faz com que ela desconstrua essa boa imagem de que os direitos de uma certa forma beneficiam a ela.
Não é porque, por exemplo, acontece a violência doméstica, é por causa da mulher ela não ter respeito com seu parceiro. Não, mas é um problema estrutural dentro do relacionamento de cada mulher, dentro do relacionamento de cada casal. O que acontece é que eu posso trazer uma outra perspectiva, de que a maior parte das violências domésticas que acontecem é porque as mulheres não trabalham, não têm algum tipo de ocupação. Posso trazer essa abordagem aqui. Digo isso porque ela tem muito tempo para ficar de mente vazia e sem nenhum tipo de ocupação. Isso faz com que a mulher torne-se aquela que controla, aquela que vigia, aquela que corre atrás do seu parceiro. E isso faz com que haja uma irritabilidade, tanto por parte do parceiro, porque ela não tem algum tipo de ocupação e ela não ajuda financeiramente dentro da casa. Isso cria um certo tipo de alarido. Então, os direitos ajudam a salvaguardar a mulher por causa de outros tipos de problemas. Porque atualmente nós estamos a ver que os homens estão sendo totalmente polígamos. E que, de uma certa forma, essa poligamia acaba interferindo diretamente no ego da mulher e ela acaba desconstruindo aquela imagem, aquela boa imagem do que é casamento. Muito bem, temos mais 4 minutos, mas aqui também coloca-se uma das razões, ou dá-se, de alguma forma, a culpa, atribui-se a culpa desta poligamia a esta primeira mulher que diz que ela não cumpriu com os seus deveres ou não foi suficientemente mulher. Essa nossa conversa é mesmo polêmica, mas vamos Aí chamamos a isso. entra a questão Então, de igualdade de gênero. mulher. Aí entra a questão de igualdade de gênero. Porque nós temos que entender que tanto a mulher, tanto o homem, temos as mesmas obrigações, mesmos deveres, mesmas obrigações. Se é para educar os filhos, se é para dividir as tarefas da casa, se é para trabalhar, temos Mas percebe que existe muito mais da mulher. Não concordo. Não concordo. Não concordo. Mas as pessoas querem que seja sempre a mulher É sempre bom a estar bem no relacionamento. Não, o lar é construído por duas pessoas. Assim como existe a escola para poderem educar a mulher de como se devem se comportar no lar, deve existir escola para educar os homens como é que eles devem se comportar dentro do relacionamento, para poder fazer com que a relação seja duradoura. Vamos para um momento de intervalo. Vamos continuar aqui a falar de empoderamento da mulher versus machismo estrutural. Estamos aqui a conversar com Luísa Bungice, que é ativista nesta área, ativista social, e também vai aqui falar um pouco sobre o seu trabalho como ativista. Voltamos dentro de instantes. Josic Media, comunicação e multimédia. Eternizamos momentos únicos, como eventos corporativos, casamentos, celebrações especiais, através da magia da videografia e fotografia. Na Josic Media, mergulhamos na arte da comunicação visual para transformar cada segundo em lembranças que perduram para sempre. Transmitimos a essência e a emoção de cada ocasião. Josic Media, sua imagem, nosso dever. Bem-vindos de volta aqui para o podcast Manicast. Estamos na nossa segunda hora, segunda metade deste espaço de conversas animadas, conversas descontraídas, mas também sinceras. E hoje temos aqui uma convidada, e falamos aqui logo nisso, que é a primeira mulher, e estamos a falar de empoderamento feminino, ou empoderamento da mulher, versus machismo estrutural. Mas antes pedimos para que o nosso internauta possa subscrever o nosso canal. Precisamos deste apoio. Josic Media, subscreva, inscreva-se logo que visualizar o nosso vídeo. Faça também o favor de inscrever-se. Então, estamos aqui a falar sobre esta questão, sobre empoderamento da mulher. Vamos agora especificamente falar também sobre a questão de igualdade. Fala-se de igualdade de género. Existem na sociedade muitas terminologias, muitas mensagens fortes que incentivam, motivam a mulher. E uma dessas questões é igualdade de género.
Como é que vê a sociedade em termos de observação e que conclusão, sei que pode tirar uma conclusão desta questão de igualdade? É possível estarmos a este nível? Nos anos atuais, não, estamos muito distante de termos essa igualdade de género por questões tanto religiosas, políticas, culturais e assim como econômicas. Porque essa magnitude de igualdade equitativa de género, segundo as Nações Unidas, do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, eles dizem que talvez daqui a 30 anos nós podemos ter essa igualdade de género, uma vez que nós atualmente nas ODS estamos com essa prerrogativa de fazer com que haja essa igualdade do género. Estamos agora na base, mas as pesquisas indicam de que talvez daqui a 30 anos é que podemos tentar equiparar essa igualdade de género entre homens e mulheres, mas que há esforços sendo feitos, esforços visíveis sendo feitos a nível nacional, regional, internacional. Estamos a ver que já existem mulheres a ocupar lugares de destaque na arena política, na arena econômica e assim na conjuntura social. Muito bem, muitos desafios aí a persistirem. Agora, voltando àquilo, à questão que tinha dado início sobre a poligamia, e agora é um debate que está muito espalhado e que suscita muitas polêmicas e até muitas questões, muito a propósito daquilo que se tenta levantar, olhando para aquilo, para a questão, para questões culturais, para a situação da violência e de outras vertentes. E muitas vezes se coloca a questão de que o homem deve ter várias mulheres. Este é um homem feliz. Uma escritora que diz que não, não gostaria de citar aqui de forma específica, mas vou dizer assim de forma superficial, que fala que é um homem que tem uma única mulher, ainda é solteiro. Ainda é solteiro. São várias questões que são levantadas e dizem que o homem que tem várias mulheres é um homem feliz. Eu iria começar por questionar o que é felicidade. Essa é a essência da coisa. O que é essa felicidade que os homens buscam em várias mulheres que não conseguem encontrar numa só mulher? Eu prefiro basear-me na Bíblia, porque eu acredito em Deus e acredito nas Escrituras Sagradas. Eu sou cristã e a minha cristandade, nos 10 mandamentos, ela preconiza de que não se deve praticar o adultério. E podemos olhar essa questão da poligamia em duas vertentes: na vaidade do homem e no descumprimento daquilo que é a vontade do Criador. Eu vivo segundo os princípios da Bíblia, os 10 mandamentos. Muitos acreditam em Deus, alguns não acreditam em Deus, mas para aquele que acredita em Deus, ele sabe que o vazio que ele procura preencher não vai encontrar mesmo que ele tenha 100 mulheres. Porque as mulheres são iguais e diferentes. Iguais na postura, no ser mulher. As ações é que diferem. Por isso é que podemos encontrar alguns homens que dizem que não, as 3 me completam. Mas na verdade ele está à procura da essência do homem, ele está à procura de um vazio que ele carrega, que ele não consegue preencher. Ele só pode preencher e sentir-se satisfeito a partir do momento em que ele começar a colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. Porque aquele vazio que ele carrega
é a carência que ele tem de buscar aquilo que é a sua origem. Porque eu me questiono, se a primeira mulher não conseguiu satisfazê-lo, procurou a segunda para tentar equilibrar. A segunda também não conseguiu. Procurou a terceira não conseguiu. Então o problema não está nas mulheres. O problema está no caráter do próprio homem. Está no psíquico, no subconsciente deste próprio homem, que ele é infeliz com ele mesmo. Um homem não pode procurar a felicidade nas outras pessoas. Ele primeiro deve estar feliz consigo mesmo, ele primeiro deve gostar da presença dele, gostar do que ele é, ter aquela vaidade humana. Mas já aquela questão de se falar da questão da situação complementar, ou seja, há este pensamento de que o homem tem as três porque cada uma tem uma característica que complementa e completa ele, não de forma separada, vista de forma separada, mas olhando de forma mais, como dizer, olhando elas como um todo, então ele sente-se completo. Uma coisa que eu gosto bastante nas mulheres é que cada mulher ela é única, é singular. As mulheres não têm réplica, cada uma com suas qualidades. E eu digo aos homens que as mulheres são que nem números, somos infinitas. E há um ciclicismo. Aquelas que eram as nossas mães já foram jovens, bonitas. Somos agora as filhas, jovens e bonitas. Temos filhas, netas, são bonitas. Então há uma rotatividade de mulheres lindas, belas e cada uma com sua qualidade. Mais uma vez, o homem ele deve procurar preencher o seu vazio por si só, ter o amor próprio. E para ter um amor próprio é importante ele conhecer a essência. O homem precisa entender o papel que Deus colocou e ungiu para que ele desempenhasse aqui na terra. É importante ele perceber de que ele é sim um representante de Deus aqui na terra, porque ele foi feito segundo a sua imagem e semelhança. Então, se ele foi feito segundo a sua imagem e semelhança, é importante que ele se autoavalie, se autoconheça e consiga preencher os vazios que ele carrega. Se são vazios emocionais, se são vazios psicológicos, porque se formos a psicologia remete-nos a questionar porquê do comportamento deste homem. Este homem busca esse tipo de aventuras pela vaidade humana, como dizem que o homem nasceu com essa essência de ser caçador. Ele busca responder aos gatilhos que ele teve como problemas na infância. Em algum momento, são problemas emocionais que esse homem carrega. Seja de ausência dos pais, violência que ele sofreu na infância, falta de amor, falta de carinho, falta de afeto. Então, quando esse homem torna-se um homem adulto, o que acontece é que ele procura preencher esses vazios, esses buracos. Mas que, na verdade, o verdadeiro e o primeiro amor que nós temos é com Deus. E não com as mulheres. As mulheres somos tantas, somos que nem números infinitas, não vão conseguir terminar-nos a nós. Porque nessas 2, 3, 4, vai chegar um momento em que ele vai ficar desgastado das 2, 3, 4, vai querer reformar aquelas, levar outras. Não é? Então é importante que este homem consiga se posicionar como homem na sociedade. E que a vaidade humana morre aqui na terra. A preocupação deste homem não pode ser no hoje, no agora, no momento. Não, deve ser no amanhã. E que amanhã eu me refiro? Na ressurreição de Jesus Cristo. A questão que eu coloco na reflexão é: será que este teu comportamento, esse posicionamento que tem com as mulheres na sociedade, vai fazer com que amanhã consigas herdar o reino dos céus? E que Deus, ou Jeová, vai conseguir lembrá-lo no dia da ressurreição? Porque o mundo é este. Nós nascemos, encontramos. Não há nada novo aqui na Terra. Nós só vivemos a réplica dos nossos pais. Então a questão é essa.
A tua preocupação é herdar o mundo ou herdar o reino dos céus? Então, se for para herdar o reino dos céus, temos que começar a mudar de comportamentos e práticas também. Eu entro para a questão religiosa. Uma das barreiras que tem se apresentado, além da questão cultural, é a questão religiosa. É a interpretação do termo ou daquilo que a palavra de Deus, ou a Bíblia, como queira, se refere quando diz que a mulher deve ser submissa. E isso é colocado como uma questão de que se há problemas no lar porque a mulher não foi submissa, se há problemas, se há violência porque a mulher não está a ser submissa, e se o homem reclama de alguma coisa, a mulher tem que apenas ouvir, não deve discutir, não deve se impor, não deve apresentar as suas razões, deve ser apenas alguém que ouve e obedece. Coloca essa submissão nesta perspectiva, que a mulher deve sujeitar-se ao homem. É importante nós sabermos perceber, primeiro ouvir, compreender e perceber a palavra submissão. A questão é, o que é submissão? Hoje em dia temos vários smartphones, até a Bíblia também pode ilustrar. O que significa realmente submissão da mulher? Submissão da mulher não significa que ela deve obedecer a tudo que um homem quer, aquilo que o homem dita. Não. Dentro do padrão relacionamento, casamento, já estão distribuídas as tarefas, tanto para o homem, assim como para a mulher. A submissão da mulher refere-se a respeitar o homem. Respeitar, saber a hora na qual ela deve se pronunciar perante o seu homem. Porque aquele homem é provedor dentro do seu lar. Aquele homem, ele é que é o Deus da casa. Então, é importante nós sabermos perceber e o homem deve entender qual é o verdadeiro papel da mulher dentro da casa, assim qual é o verdadeiro papel do homem dentro da casa. E a questão da violência doméstica, ela não só vem como resposta ao mau comando do homem dentro da casa, mas também vem no processo de despreparo desta mesma mulher para estar dentro de um relacionamento, dentro de um casamento. Porque o que nós vemos agora é que as pessoas só se juntam. Falamos de união de facto, né? Sim. Mas o que Deus fala acerca de casamento? É juntar-se? Perdemos bênçãos em algum momento quando nós não casamos, só vivemos em união de facto. Tudo bem que o governo atualmente já aceita desde o momento em que vão ao registro e reconheçam o casamento sob união de facto. Mas o que Deus preconiza? É importante nós vivermos segundo a sombra do Onipotente. Então, essa questão de que a submissão da mulher deve ser ao alto nível de sofrer violência doméstica, violência psicológica, violência verbal e uma violência que poucos falam, violência econômica. A violência econômica nada é do que a mulher sofrer abusos e ela não saber como é que ela viverá se ela conseguir deixar aquele relacionamento tóxico e abusivo. Porque ela diz que não, eu estou aqui pelos meus filhos, eu estou aqui pela condição financeira que o meu marido consegue dar, que é comida, casa, vestes, isso. Ela sozinha, em algum momento, por causa dessa submissão mal interpretada, muitos homens, em algum momento, acabam alegando de que ela não pode trabalhar. Não pode trabalhar, deve ficar em casa a cuidar dos filhos, o que não é mal. É muito bom, porque a educação de um filho é a base para que tenhamos uma sociedade bem estruturada, bem montada. Mas atualmente nós vimos que não. Esta mesma mulher que deve ter responsabilidades de ser dona de casa, ser uma excelente profissional, também ser uma excelente mãe, excelente filha, é desgastante e sobrecarrega aquela mulher. Então,
há vários aspectos aqui que nós devemos tentar entrar em concordância, em sincronia, para nós percebermos realmente o que é realmente ser submisso. Ser submissa a um homem. Eu, particularmente, sou submissa a um homem, mas na componente respeito que eu tenho a ter com o meu parceiro, saber a hora de poder me comunicar com esse parceiro, saber a hora de conversar, porque nós temos que entender que somos seres humanos diferentes. Nascemos de famílias diferentes, temos hábitos, costumes diferentes e que estamos a coabitar no mesmo espaço. Se com os meus irmãos eu discuto, pessoas que partilharam o mesmo ventre comigo, imagina com uma pessoa que vem de uma outra família, com uma outra raça, etnia, cor, religião. Então, é sempre bom nós encontrarmos um meio termo. Termos a capacidade de nos comunicarmos dentro do relacionamento, temos capacidade de dialogar dentro do nosso casamento, temos capacidade de negociar dentro do casamento e, acima de tudo, abdicarmos de certas práticas, certos hábitos, que é para o quê? Salvaguardar o nosso casamento e termos um bem-estar. E, acima de tudo, tem outra particularidade que muitos casais não fazem e que se perdem. Dentro de casa, devem ter políticas culturais do próprio casal, onde lá vão delimitar tanto a hora de entrada, a hora de saída, o que deve se fazer, o que não deve se fazer e cumprirem. E não viver à margem do vento. Estamos casados, o homem aparece dia seguinte às 7. A mulher aparece às 23. Ou aparece dia seguinte às 7. Esse lar não vai funcionar. Então é importante nós percebermos qual é o papel do homem no casamento, qual é o papel da mulher no casamento e termos essa capacidade de ceder, lapidarmos um ao outro para que tenhamos um casamento bom. Não é porque não vamos sofrer influência, não é porque não vamos sofrer influência de terceiros ou da sociedade. Iremos sofrer influência da sociedade, mas é importante termos posicionamentos de saber dizer não ao que a sociedade diz, sim ao que o cristianismo diz. As boas práticas, elas devem ser ditas sim, e não simplesmente sermos pessoas que vão com o vento. Agora, falou aqui e eu fiquei a pensar aqui comigo. Deve, com certeza, ser alguém que está habilitada para ser uma palestrante, ou já é palestrante, ou então já é conselheira de lá. Porque hoje existem muitos, olha, da forma estruturada, acho que estamos a falar desse termo, que apresentou esta questão, da forma organizada que trouxe o seu ponto de vista, da forma, de forma, ou seja, com seus conceitos, com a sua terminologia muito bem colocada, creio que dá muito bem para ser uma conselheira. Nós acompanhamos pelas redes sociais algumas que se dizem conselheiras do lar, mas que a forma como apresentam, a forma banal que apresentam as coisas, apresentam os temas, as abordagens, deixa muito a desejar. Eu creio que é importante, e outros dizem que não, está a falar na linguagem do povo, mas às vezes acabam, vamos assim dizer, saindo daquilo que é o limite do favorável, né, em termos de comunicação, em termos de abordagem. Creio que esta forma é muito importante quando temos uma comunicação organizada assim. Está de parabéns. Agradeço já. Então, não estou errado que é alguém que já está habituado com palestras ou então a apresentar. Palestras sim, mas a conselheira do lar eu deixo essa responsabilidade às pessoas habilitadas para tal. É uma experiência que eu trago e um ponto de vista no qual eu trago, né, uma visão geral daquilo que eu acredito que possa funcionar na nossa sociedade, porque eu acho que estamos a perder valores morais, estamos a perder a essência do que é casamento. Casamento é uma coisa boa, mas está sendo estragado. Então, sempre bom saber salvaguardar alguma moralidade nesse aspecto e também
nós devemos ter a capacidade de entender o poder que a mídia traz para nós, para a nossa vida, para a nossa sociedade. Mais uma vez eu digo, é importante que nós, como pessoas individuais, conheçamos-nos, quem nós somos, quais são os nossos valores, qual é o nosso caráter, qual é a nossa essência, o que nós queremos, para onde é que eu quero ir. Isso vai ajudar a definir as crenças que nós temos. Por mais que hajam banalizações de figuras públicas que estejam aí na mídia a trazer informações não aplausíveis, nem tudo deve ser mantido ao pé da letra. Não. Tudo aquilo que se fala, devemos sempre cefar, tirar aquilo que é bom. As pessoas vão muito naquilo que é a relevância de quem fala, para a figura de quem fala, e por vezes não consegue filtrar esta informação porque quem falou. Quando idolatramos num ser humano, acontecem várias falhas e erros. Nós devemos ter essa capacidade de ter sabedoria e discernimento para poder avaliar o que nos é útil, o que nos constrói. Não levar a ribalta aquilo que nos destrói. Porque o que nos destrói é o que a maioria gosta. Mas o que nos constrói é o caminho estreito que a Bíblia nos fala e que nos reflete a cada dia. O ser fiel dói, mas tem recompensas satisfatórias. O ser polígamo é prazeroso, mas tem consequências desastrosas. Então, é uma escolha que cada um deve ter. É uma escolha que cada um deve ter. E a pergunta que pode não querer calar é que consequências são essas? Quem sabe pode desencorajar muitos que estão a pensar assim. Talvez um dos nossos realizadores aqui pode estar aqui a pensar nisso. Neste caso, o Celso pode estar a pensar nisso. E a questão... Bom, eu sei que não pensa nisso. Nem desencorajar. Mas uma vez eu digo, reflitam quem sois vós. Quem eu sou? Essa é a questão que nós devemos saber responder. Há algo muito forte que eu gosto quando a Bíblia diz que nós somos feitos segundo a imagem do Criador. Isso significa que no processo da criação, aquele sopro do Espírito que entrou em nós permite-nos co-criar as coisas. Nós somos seres únicos e seres que temos poderes. Por isso que a Bíblia até diz que a nossa fé pode mover montanhas. E é possível. Se nós temos uma fé de verdade, podemos mover montanhas porque somos feitos segundo a imagem e semelhança do Criador. Então nós devemos ter essa capacidade de nos construir. Nós não somos o pouco que nós estamos aqui a fazer. Nós somos muito. Por isso às vezes nós nos questionamos por que as outras sociedades são desenvolvidas e nós não estamos a desenvolver naquele ritmo desejado. Porque nós estamos com focos desviados. Você passa a maior parte do tempo quando consegue, por exemplo, 1 milhão na conta, já que tem 5 mulheres porque já se sente o cara. Enquanto que os outros, o foco é, tem 5 milhões, está com uma mulher e está a procurar investir. Então é importante nós reconstruirmos quem nós realmente somos e o que nós realmente merecemos. Muito bem. Estou a ficar aqui impactado, como dizem, com estes conselhos. Muito bem. Agora, nós percebemos que já existem muitos avanços nesta questão, mas se olharmos no mundo sobre a questão da igualdade, sobre a participação da mulher, percebemos que há muitos locais que esta participação tem sido colocada em causa. Falamos precisamente da questão de uns países, olhando o exemplo concreto, temos a questão temos o Afeganistão, que teve um crescimento em termos de empoderamento da mulher, e hoje as mulheres regrediram muito, já não podem sair de casa sozinhas, têm que sair com um homem, e se forem a sair sozinhas são presas ou são mortas, isto devido ao regime dos talibãs que estão aí a colocar e impor essas questões.
Então, fazendo este breve olhar pelo mundo, a mulher em muitos outros locais ainda sofre e ainda tem limitações e ainda depende de um homem para que ela possa sair, para que ela possa fazer algo. É uma realidade em todo o mundo, em Moçambique, em África, na América, na Europa, na Ásia. É uma realidade que nós encontramos impactado e enraizado dentro de nós. A Bíblia já enfatiza de que não vai existir um homem capaz de governar um outro homem a não ser o rei dos reis. Mas enquanto estivermos aqui na terra, iremos passar por várias atribulações. E uma delas é essa, que a mulher não tem a liberdade tanto de expressão, não tem a liberdade de participar na arena política, não tem a liberdade de participar ativamente nos processos decisórios. E essa luta que faz com que as mulheres sejam empoderadas, elas corram atrás daquilo que é o direito que já está emanado para que ela mesma consiga usufruir e desempenhar o seu papel da melhor forma possível. A conversa foi tão interessante que a segunda parte parece que a nossa realização só nos deu 5 minutos. Mas foi a sensação desta conversa muito rica que tivemos e que esta segunda parte foi difícil controlar o tempo como na primeira parte e até porque chegou um momento da primeira parte que questionávamos sempre se ainda há tempo, mas a segunda parte foi muito interessante também nessas abordagens sobre o empoderamento da mulher. Em poucas palavras, estamos a terminar olhando aquilo e também fazendo uma breve análise sobre este tema. Empoderamento da mulher versus machismo estrutural. Quer dizer? Eu vou dizer que a mulher em Cabo Delgado, ela tem um poder de parar com a guerra, porque as mulheres, nós somos mães, somos esposas, somos filhas daqueles homens que em algum momento se associam ao terrorismo. Nós desempenhamos um papel importante no processo de resolução de paz em conflito. E essa é uma força que, se nós conseguimos incutir nas mulheres, no poder que ela tem de poder parar a guerra em Cabo Delgado e ajudar a manter uma estabilidade política e econômica naquela região, seria um grande avanço. Sem querer cortar o seu fio de pensamento. Há muitas lutas que começaram com a mulher. Hoje falamos muito de Martin Luther King, mas foi uma mulher que despertou toda aquela confusão. Há muitas histórias que é uma mulher negra que sofreu uma discriminação, mas ela foi persistente, saiu nos jornais. A questão começou com a mulher. A mulher tem poder de construir e de destruir e de manter o equilíbrio. Por isso, para que nós tenhamos a paz, toda mulher em Cabo Delgado, ela chama a razão a todas elas para que sensibilizemos aos nossos maridos, pais, filhos, para não aliar-se ao terrorismo, porque destrói aquilo que é o nosso desenvolvimento social, político e econômico. Muito bem, então assim foi este momento de conversa, uma conversa que não se quer terminar. Se pudesse continuar, seria também necessário, pois sempre haverá o que abordar. Hoje falamos sobre a questão da mulher, ou seja, empoderamento da mulher versus machismo estrutural. E tivemos aqui como convidada nada mais do que Luísa Bongis, que é ativista social de direitos humanos, género e inclusão social. E assim, estimado e caro internauta, termina este momento de conversa. Mais uma vez pedimos para que subscreva o nosso canal, Josic Media, apoie essa iniciativa, não assista apenas os nossos podcasts, mas também, para além de visualizar,
faça também a sua subscrição, que vai apoiar para que nós estejamos mais motivados para continuar com estas conversas. Aquele abraço.